Esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série Descomplicando a ISO 9001. E hoje eu vim falar de um assunto muito importante, não só para aquelas empresas que têm a ISO 9001, mas também para qualquer tipo de empresa, que é sobre a gestão estratégica da empresa. Então, quais são os requisitos que a norma traz sobre esse tema? São vários, mas hoje eu quero explorar com vocês dois, que é o 4.1 e o 4.2. O 4.1 é sobre o contexto interno e externo da empresa. O que a norma fala? Que a gente precisa determinar quais são o contexto interno e externo da empresa. Ou seja, a gente precisa entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos internamente da empresa. Além disso, aqueles pontos, as oportunidades e os riscos externos relacionados à empresa. Então aqui, isso é muito particular de cada empresa, porque talvez, quando a gente olha para o contexto externo, o que pode ser um risco para uma empresa pode ser uma oportunidade para outra, tá? Então, por exemplo, aumento do dólar pode ser que para uma empresa seja uma oportunidade, mas pode ser que para outra seja um risco. Então, cada empresa precisa olhar para si e entender ali esse contexto externo. Lembrando que contexto externo é tudo aquilo que você não consegue controlar, né? Mas você precisa monitorar para poder que aquilo ali não se torne um risco maior, ou se for uma oportunidade para que você consiga aproveitar. Já o contexto interno é aquilo que você tem controle. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe engajada, é um ponto legal, né? É uma força, né? É um ponto positivo que eu tenho. E o que eu posso fazer? Eu posso maximizar isso, eu posso deixar isso cada vez melhor. Mas eu posso ter de ponto fraco, por exemplo, um atendimento ao cliente. É uma questão interna, é um risco. Então eu preciso de trabalhar para que isso seja o quê? Melhorado, né? Então a gente tem que olhar internamente e entender quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos internamente. Tudo aquilo que a gente tem controle. Uma ferramenta essencial para fazer isso é a análise de SWOT, que eu já falei aqui em outros posts. Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu exploro um pouco mais sobre essas ferramentas. Já o requisito 4.2, ele é sobre entendendo as partes interessadas. Então a empresa precisa de mapear quem são as partes interessadas da empresa. O que são as partes interessadas? São pessoas, órgãos governamentais, recursos que a empresa afeta ao entregar o seu produto, ao produzir o seu produto ou serviço. Então, por exemplo, os seus clientes, os seus fornecedores, os seus colaboradores, né? Algum órgão regulamentador, até mesmo a comunidade ali no entorno da sua empresa. Então, esses são os dois requisitos voltados para gestão estratégicas e que são muito importantes. Continue acompanhando a gente, que vamos explorar cada vez mais os requisitos da ISO 9001 através aqui dessa série Descomplicando a ISO 9001.